Givanildo Costa, comunicando. Essa mensagem de esperança e vida que endereçamos da imortalidade é a lição luminosa da verdade que a humanidade espera como vida. Guardai a voz da terra prometida nos exílios do pranto e da saudade. Conservai essa vaga claridade da luz da eternidade indefinida. Todo o nosso trabalho objetiva dar-vos a fé, a crença persuasiva nos caminhos da prova dolorosa. Sabei vencer entre as vicissitudes como arautos de todas as virtudes sobre as ressurreições da alma gloriosa. Messagion ti pril vivo che spero, ni ela mondo se mortezza sendas. Alla homaro quiu gin attendas, lecionon lumigantan prila vero. La vocio e la promessita tero, al scuto exilitoi quiui plendas. Ien cun odet lumanta ni etendas. Al vila bracoi el lum plena sfero. Laboro nia tuta en vitselas. Firmig credon, quiu ne chancelas sur via voio del prov dolora. Que vi vencado la changeman sorton, amante virtoi, audo nian vorton, pri relevigios del animo glora. Nossa mensagem mediúnica enviada pelo Espírito Desencarnado, Cusí Souza, recebido pelo médium Francisco Valdomiro Lores, do livro A Língua que Veio do Céu e Vozes de Poetas do Além Túmulo. Em tradução para o português, feito pelo esperantista do Brasil, Afonso Soares. Mediuma mensagem sedita della El Caridita Espírito, Cusí Souza. Ricevita della mediumo Francisco Valdomiro Lores. El libro La Língua que Venis e la cielo cae anco della libro Voce de Poeta e la Spirita Mondo. Traduquita della Brasília Esperantista, Afonso Soares. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Givanildo Costa. E estamos de volta para vocês, hoje no dia especial, no dia de Natal. Que maravilha, nossa! O programa é gravado, entretanto, com aquele sabor cada vez mais da fraternidade em nossos corações. Que maravilha, muito legal. Quero mandar aquele abraço para o meu amigo Fabiano Henrique e sua família, a nossa queridíssima Elaine e sua filhinha, a Lídia, né? Fabiano que está passando por um momento complicado em função de familiares que estão doentes, mas vamos confiar, garoto, vamos entregar nas mãos de Deus, e Deus, que é o nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Não vamos desanimar, vamos em frente, Fabiano, sempre e sempre, sempre. Quero mandar aquele abraço para minha amiga aqui de quantos anos, né? A nossa queridíssima Julieta Dulce, aqui de Olaria, que a gente não perde ela de maneira e qualidade, está sempre conosco. A minha amiga Marli hoje não está presente. Hoje o programa é gravado, mas depois do ano novo ela estará de volta, com toda a certeza. Quero mandar aquele abraço para a Rádio Rio de Janeiro, para o meu amigo Vitorino e também para os seus funcionários, os amigos de modo geral, o meu amigo Pablo, que está aqui no outro lado da batuta, só gravando e prestando atenção na todo esse trabalho que é feito com tanta maestria. Olha que coisa maravilhosa. Enfim,
É o programa de Esperanto, a língua da fraternidade para todo mundo. Quero mandar aquele abraço hoje também para o ouvinte de sempre, que é o nosso queridíssimo Rodrigo, que é o nosso vice-presidente, a nossa Eliane de São Cristóvão, e quantos outros companheiros, que o Pedro Luiz, lá dos lados da zona da Central, é Central aquela região que ele está, né? E se não for, desculpe amigo, eu sei que ele é aqui do Rio de Janeiro. Quero mandar aquele abraço também para minha amiga Valéria, da Sociedade Espírita Evangelizadora, lá em Riachuelo, aqui no bairro do Rio de Janeiro. E quantos outros? Para o meu amigo Renault, que também faz parte aqui da rádio, e também para nossa amiga Nina, esposa do nosso queridíssimo Romeu. Aquele abraço para todo mundo que nos escuta. Mas como complementação desse início, queremos dizer para vocês que faremos um pequeno comentário já a partir de agora. Quando começamos o programa, nós pegamos essa mensagem, nossa mensagem do nosso querido Cruz de Souza, o Cruz de Souza, que teve um papel importante no nosso país, né, que depois se manifesta falando também de esperanto, desde o plano espiritual. Cruz de Souza, portanto, nessa mensagem que ele envia em Esperanto, recebido pelo Francisco Valdomiro Lores, nessa tradução do nosso querido Afonso Soares, ele fala de uma coisa que a gente há quanto tempo escuta falar, né? Guardai a voz da terra prometida, nos exílios do pranto e da saudade. Conservai essa vaga claridade da luz na eternidade indefinida. Pois é, essa terra prometida que muitos, inclusive os nossos irmãos judeus, né, hebraicos, que nas diversas manifestações que fizeram desde o Antigo Testamento até mais tarde com Jesus, sempre estabelecendo essa terra prometida que hoje nós vemos acontecer lá em Israel. Mas vamos entender também que essa terra prometida é aquela terra do homem se tornando criatura melhor, melhorando a terra, não mais em função de guerras, em função de morticínios, mas o homem compreendendo uns aos outros. Quantos dos companheiros não compreenderam bem a mensagem do Mestre, quando crucificado, dizia para quanta gente que não entendeu bem a sua mensagem: Pai, perdoa, pois que não sabe o que faz. Nós estamos no século XXI, é preciso que nós vejamos verdadeiramente a terra prometida. Sim, eu sei, entendemos, é o local que ficamos, mas não vamos enraizar totalmente nossa maneira de viver sem antes de entender que somos espíritos, seres espirituais, que somos cidadãos do universo. Hoje morando na Terra, amanhã morando em vários outros locais, mas que possamos entender que o homem que deverá se manifestar cada vez mais na Terra é aquele que visa a paz, que visa a fraternidade, que visa o amor, como Jesus Cristo, o quanto defendeu e mostrou, e desde ele toda a terra hoje não é mais aquela terra do passado. Hoje ela se fez com cada vez mais aquilo que disse Jesus, que falava, o que fala e continua falando desde o plano espiritual, das leis que regem o universo. Pois todo o universo que é feito pelo Pai Celestial, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, sempre se fez e se fará através do amor. E para que possamos bem e complementar toda essa máxima, através de mensagem trazida pelo nosso querido Cruz de Souza, vamos ouvir Adeste Fidelis, cantado pelo coral lá da Sociedade Espírita da Bahia. Em Esperanto, vamos ouvir? E eu quero ouvir. A música de hoje. Oh
Vocês já identificaram a música Adeste Fidelis, que o nosso querido Silas Chaves fez um arranjo musical, uma tradução muito interessante, que tomou o nome de Ama Cristinaço, ou seja, um Natal amoroso. Que maravilha, que está sendo cantado diretamente do original pro Esperanto pela sociedade, pelo coral da Sociedade Baiana de Esperanto. Vamos continuar ouvindo? Eu quero ver. Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Biografia do criador do Esperanto em nova edição. Ainda incerto o destino da livraria da UEA. LBV publica livro eletrônico em Esperanto. Censo afere o número de esperantistas na Hungria. Um giro pelo movimento esperantista. Livros em Esperanto no portal do MEC. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, estamos de volta, que maravilha. Nesse dia, em homenagem ao Natal. E aqui nós estamos com uma poesia maravilhosa do livro Poesias Escolhidas, do Brasília Esperanto Parnaso, que é um livro com autores brasileiros, poetas do país e fora do país, inclusive do Zamenhof, né? E aqui eu estou diante de uma mensagem maravilhosa da Maria Bethânia Andrade, lá da Bahia, a Bahia aqui presente, que maravilha, hein? A Maria Bethânia, que concebeu uma poesia muito bonita, tem por título Natal, Ser Meu Bom Velhinho, né? E ficou assim em Esperanto. Olha que maravilha, desse trabalho coordenado pela nossa queridíssima Neide Barros Rego, já no outro lado da vida, e o meu queridíssimo, o nosso queridíssimo Silas Chaves. Olha só como é que a poesia da Maria Bethânia é bonita e altamente significativa. E veio o Natal. Meu primeiro Natal sem você, papai. Se eu soubesse que Papai Noel me presenteava com a sua volta, pediria a ele este belo presente. E meus espaços não seriam vazios. As minhas noites não seriam mais escuras e tenebrosas. O meu sol seria mais belo e iluminado todos os dias. Meu primeiro Natal sem você, papai. Ah, como recordo daquelas confraternizações natalinas lá de casa. Minha primitiva bicicleta, a descoberta do bom velhinho. A vovó com seu pirex cheio de nozes descascadas e milhares de maçãs em rodelas para fazer o apetitoso off-ride. Nossa grande e bela árvore de Natal, de pinheiro verdadeiro, cheio de enfeites lindos, confeccionadas por ela mesma durante todo o ano, com esmero e dedicação. O algodão soprado para grudar nas folhas, imitando a neve da Áustria.
nos pinheiros. Ah, meu Pai, quanta saudade de você neste Natal. Yes, Krishnaska da Treveno. Mia unua Krishnas festo sen vi paĉjo. Se vi scias ke nobel paĉjo faros al mi donacon per mia reveno, mi petus ali tiun mirindan bombon donacon. Kaj miaj spacoj ne estas plu malplenaj, miaj nokitoj ne estu plu seluma kaj tenebraj, kaj mia suno pli bela kaj bela je ĉiu tagoj. Mia unua Krishnas festo sen vi paĉjo. Ho, kiel mi memoras aŭ rememoras tiun kunfratigan celebron Krishnaske en mia domo, mian unuan biciklon, la eltrovon de li bona odareto, mia avinjo kun telero plena de senĉesligita nuksoj, kaj miloj da rondaj pomospeco por prepari la apetitigan ponkukon, mian grandan kaj belan kristnaskan arbon, el natura pinarbo, plena de mirindaj ornamaĵoj, de ŝi mem aranĝitaj dum la tuta jaro, kun sorgemon kaj sindediĉo. La blanka kotono blovita por gluiĝi sur la folioj, imitante la neĝoj e la strujo sur la pinaroj. Oh, mia paĉjo, kion mi resopiras pri vi en ĉi kristnaskan nokton. Poesia concebida por Maria Bethânia Andrade, em tradução do nosso queridíssimo Manuel Borges dos Santos, também da Bahia. Que maravilha! E aqui nós temos o Natal, o primeiro Natal de alguém que desencarnou da família, no caso o pai, né? E quanta saudade! E nesse momento, quantas pessoas estão ainda nesse processo de sofrimento, né? Lembrando um familiar que se foi, ou um amigo, ou alguém. Mas não esqueçamos que o que morre é o corpo físico e não o espírito. Esse continua mais vivo do que nunca. Por isso, vamos ouvir uma música em benefício? Naturalmente! Olha que maravilha de música nós vamos ouvir nesse instante com o Coral de Bangu. Escuta só, pessoal. O Amico, que era cantado pela nosso coral de Bangu. O coro deve para ouvir. Vamos ouvir e eu quero ver. Que maravilha, muito bom.
Palavras de Luz, 23 de dezembro, em português e esperanto, aprendendo. Asserena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, uma vez que são estas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Estutiam tranquila, benante la il provo in survia voio, charestas e atiu e el provoi, kiui al vi construas, la justan estupon, kiun vi povas kai devas supreniri, por conquero de via propria felicio, ce la supera vivo. Do livro Rumo Certo, FEB Editora, capítulo 46, na trilha das provas. Chico Xavier Emmanuel, até breve, dia escrevido. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Livros em Esperanto no portal do MEC, no oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. A editora Lorenz relançou o livro Zamenhof, o iniciador do Esperanto. A obra de Anastasio Lopes Luna é um clássico da literatura esperantista mundial. A edição em português, lançada pela editora Irmãos Ponguetti em 1959, já se encontrava há muito tempo esgotada. No texto, o autor trata da vida de Lázaro Luiz Zamenhof de forma romanceada, sem desrespeitar a verdade histórica. A nova edição apresenta texto revisado e fotografias históricas. Encomenda as informações no site www.editoralorens.com.br. Ainda é incerto o destino da livraria da Associação Universal de Esperanto. Há 2 anos, o comitê da entidade decidiu que o serviço de livros seria administrado pela organização Esperanto Che Interreto, na Eslováquia. No entanto, até agora a questão está pendente. De acordo com o portal Libera Folio, não se chegou a um acordo sobre os termos concretos da transferência. A livraria segue sob a regência do esperantista Ionel Onet, que deverá se aposentar no final do ano. A Legião da Boa Vontade lançou o livro eletrônico Domo sur Rocco. O título significa Uma Casa sobre a Rocha. A obra, de autoria de William Luz, faz parte da coleção ecumênica O Santo Evangelho de Jesus. O texto é baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 28. E, de acordo com os editores, a abordagem desses temas, junto ao público infantil, contribui para o desenvolvimento de princípios e valores, preparando-o para os desafios da vida. O livro está disponível para leitura gratuita no Google Play e no site www.religiãodedeus.org. 4.216 pessoas declararam falar o Esperanto na Hungria. A informação foi divulgada no início dessa semana pelo Instituto Central de Estatísticas, um órgão daquele país correspondente ao nosso IBGE. Os dados são resultado de um censo nacional realizado no ano passado, durante o outono do Hemisfério Norte. Do total aferido, 2.607 declarantes são mulheres, enquanto 1.609 são homens. A maior parte dos esperantistas húngaros encontra-se na capital Budapeste. Para o Departamento de Esperanto, Vânia Barbosa. Um giro pelo movimento esperantista. Foi criada a web rádio Africa Retradio. Está em circulação o Almanac Lorenz 2023. A Legião da Boa Vontade lançou um livro eletrônico, Domo sur Rocco, Uma Casa sobre a Rocha, de autoria de William Luz. A Rádio Rio de Janeiro apresenta neste domingo às 6 horas da manhã mais uma aula do programa Curso de Esperanto pelo Rádio. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre Loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
O portal Domínio Público do Ministério da Educação reúne mais de 200 livros escritos em Esperanto. O acervo pode ser consultado e baixado gratuitamente. O material abrange das clássicas traduções de Lázaro Luiz Zamenhof a textos contemporâneos. Para ter acesso, o leitor deve visitar o endereço www.dominiopublico.gov.br. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação: Givanildo Costa. Pois é, estamos de volta para você nesse dia especial, né? Dia de Natal. Aliás, esse mês é um mês, além do nascimento de Jesus, representado pelo dia de Natal, no dia 25, né? Também, nessa data, queremos lembrar alguém de importância muito grande para nós esperantistas e para toda a humanidade, naturalmente, né? O Zamenhof que nasceu em dezembro. No dia 15 de dezembro, nasceu o nosso Zamenhof, e esse dia é considerado o dia do Esperanto. Que maravilha, que coisa muito bonita, e que me deixa cada vez mais impressionado com certas coisas que surgem entre nós, parece um acaso que não é acaso. O caso do próprio Zamenhof, que quando reencarna no dia 15 de dezembro, e ele, que mais tarde estabelece a língua internacional, marcou ou está marcando a humanidade através de um instrumento básico que é a comunicação, que é o Esperanto, para todos nós. Que coisa maravilhosa. E, portanto, hoje você está cada vez mais feliz. Quero chamar a atenção para vocês que não existiu, ou não está existindo, ou não vai existir nesse programa de hoje. Responde se você é capaz, que é aquela parte dos prêmios também, né? Teremos, como já teve agora há pouco, o noticiário, mas essa parte não teremos. Mas temos algo importantíssimo a seguir. Temos aqui a seguir, meu querido Pablo. Esperanto em pequenas doses. Olá, prezados ouvintes, eu sou Paulo Sérgio Viana e estou aqui para passar para vocês mais uma pequena dose de Esperanto. Esperanto, a língua internacional. Um amigo me pergunta: por que o Esperanto deu certo? Como é que aconteceu isso? A humanidade durante séculos procurou criar uma língua que servisse a todos os povos, uma língua mundial. Gente muito inteligente criou muitos projetos de língua internacional, e nenhum deles vingou. O que é que aconteceu? Que de repente chegou no século XIX o gênio de Luiz Lázaro Zamenhof, que criou o Esperanto, e o Esperanto vingou. Hoje em dia o Esperanto é uma língua viva, o Esperanto tem milhões de falantes em todos os continentes. O Esperanto tem uma literatura própria, tem programas inúmeros na internet, literatura traduzida e original, e tem até falantes de Esperanto em famílias que usam o Esperanto no seu dia a dia. Como é que se deu isso, que finalmente alguém acertou com uma língua internacional que deu certo? A explicação é muito simples. O Esperanto não é apenas uma língua. O Esperanto tem uma ideologia. O Zamenhof percebeu que uma língua mundial, uma língua internacional, não podia ser apenas uma quantidade de códigos gramaticais e vocabulário. Ela tinha que ter um espírito, uma alma, uma ideologia. E ele, junto com o seu projeto de língua, estabeleceu também a chamada ideia interna do Esperanto. É a ideologia, é a essência humanística da língua Esperanto. Ela consiste em alguns princípios básicos. Por exemplo, todos os homens são iguais e têm direitos iguais. Todas as nações merecem respeito, todas as culturas têm o mesmo valor.
Uma língua não pode servir melhor a um povo mediante poder político, econômico ou militar. Um idioma internacional tem que ser um idioma neutro, democrático, que respeite todas as nações, todos os povos como irmãos, como pessoas iguais em humanidade. O ideal do Esperanto se aproxima muito da Declaração dos Direitos do Homem, da ONU. O esperantista é contra a violência, o esperantista é contra a guerra, o esperantista é contra a discriminação de todo tipo. É isso que tornou o Esperanto uma língua viva. Ela não é apenas um idioma gramaticalmente falando, não é apenas linguisticamente falando uma língua muito bem planejada, mas é também uma língua que tem um espírito, uma alma. E é por isso que o Esperanto hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, a verdadeira língua internacional. Bem-vindos todos vocês ao mundo bonito do Esperanto. Até a próxima, amigos. Que maravilha, o Paulo Sérgio Viana realmente é um craque, ele sabe disso, né? Paulo Sérgio, que mais uma vez vou repetir aqui, nós estamos preparando um quadro para toda semana ele estar presente, além daquele que ele agora há pouco falou, de doses, Esperanto em pequenas doses, né? E ele fez uns comentários que verdadeiramente nós sentimos em nossos corações. É de tal maneira que nós dissemos para as pessoas que o Esperanto tem o esperantista alguns procedimentos do futuro que já se faz no presente. Existe um trabalho que é feito no movimento esperantista que chama-se passaporte serviço de passaporte. Ou seja, se você vai viajar para qualquer país, a pessoa não te conhece, mas você, ao falar com aquela pessoa, naturalmente em Esperanto, né, essa pessoa te recebe com todo prazer, com muita alegria. É claro que você vai dizer, então quer dizer que vocês são altamente perfeitos? Não são perfeitos, somos imperfeitos. Temos também dificuldades entre nós. Portanto, você imaginar, esse é o futuro, um dos futuros da humanidade. Quando você vai para o mundo inteiro, você não terá mais a moeda que vai ser mais valorizada que a outra, um país que é mais forte do que o outro, um tipo de comportamento que aquele considera-se maioral. Não, isso não vai existir. O Zamenhof não foi compreendido na sua época, e muito mais ainda Jesus Cristo, que hoje criou uma série de conceitos religiosos humanos que, em vez de unir, separam. O Zamenhof chamou a atenção a isso, ele que era judeu, e viu isso. Certa vez ele estava no seu consultório e chegou lá um grupo de companheiros judeus que queriam que ele aderisse a um movimento dentro da comunidade judaica. E ele não admitiu. Quando observou que as pessoas queriam dividir, ele não quis mais, não. E ele que defendia a tese cada vez mais de ter um povo cada vez mais representando Deus, que a gente sabe que a importância do povo judeu para todos nós, ao estabelecer um Deus único, coisa importantíssima, né? Mas quando ele começou a observar que existiam interesses puramente partidaristas, ortodoxos, ele saiu e por isso não foi muito compreendido. E é isso que nós estamos defendendo aqui no nosso programa, através do Esperanto. O Esperanto, como disse o nosso querido Paulo Sérgio Viana, é muito mais que uma língua. É uma ideologia interior. Não é que a ideologia puramente que divide e que estabelece coisas que não tem nada a ver. Portanto, amigos, vocês gostaram? Parabéns, meu querido Paulo Sérgio Viana. Temos o que a seguir, meu jovem técnico? Entrevista. Ele ia coincidir no movimento, ele trabalha mais nos bastidores, né? Ele que mora em Jacarepaguá, que há quantos anos é esperantista, e quando sentiu a mensagem do Esperanto, se bandeou para o Esperanto. E é com esse companheiro que nós vamos nos interrelacionar. Ele que mora, portanto, na zona oeste, né, da nossa cidade, meu querido amigo Mário Resina,
esperantista de tantos anos, e que prazer em entrevistá-lo nesse momento. Nós vamos conversar e ele vai fazer um paralelismo entre o Natal e o Esperanto. Bonan tago, senhor. Tu viu fartas bone? Bonan tago, amigo. Cala família, fartas bone? Primalpli. Primalpli, Boneghi. Que prazer falar com você, Mário Resina. Já faz um tempo que você aparece por aqui, hein? Você está tão difícil para a gente localizar que manda ser importante, né? A pandemia atrapalhou muito. A pandemia realmente criou alguns hiatos aqui, ali e acolá. Mas, meu queridíssimo amigo Mário Resina, nós trabalhamos junto, inclusive, na Associação de Esperanto, no Movimento Esperantista. Fazíamos antigamente uns trabalhos lá para o lado de Jacarepaguá, onde uma vez por ano nos reunimos em um shopping em Jacarepaguá e ali divulgando Esperanto. Deixou saudade daquele período, não, Mário? Muita saudade. Lamentamos que a turma não tenha persistido, embora eu tenha feito alguns esforços para manter o grupo. Sim. Mas eles já acabaram se distanciando, né? Mas foi uma época muito bonita. Nossa, feliz. Fazíamos esses encontros na área de Jacarepaguá Barra. Era o famoso festival Jabá. Já de Jacarepaguá de Barra, né? Isso, Jacaré e Barra, né? As duas siglas. Mas, meu querido Mário, que bom esse momento nosso. Que relação existe, portanto, Mário, que logo no início chegamos a mencionar, de Esperanto e Natal? Que ligações existe que nesse instrumento tão belo que se faz pelo mundo afora e que muitos pensam que Esperanto é apenas uma língua? Diz alguma coisa para a gente, querido. Nós podemos considerar que o espírito natalino, em que as pessoas se aproximam mais, há uma magia, né? Em que as divergências ficam menores, né? Então nós podemos considerar que esse espírito natalino tem muita semelhança com o Esperanto, se nós considerarmos a ideia interna de Zamenhof, em que ele estabelecia que o esperantista deve ser fraterno, deve ser solidário, não deve ter preconceitos contra quem quer que seja. Então, aí está uma semelhança muito grande com a doutrina do Cristo, que é, digamos, avivada mais na época de Natal, né? Então podemos dizer que o Natal tem muitas semelhanças com o Esperanto, já que o Esperanto, o objetivo dele é unir os povos. Zamenhof foi muito feliz ao criar a ideia interna, chamando a atenção do esperantista de que ele tem um compromisso com a humanidade. Ele não é apenas um linguista, ele é um cidadão do mundo e que deve levar ou propugnar pela igualdade, pela solidariedade, pelo amor ao próximo. Zamenhof, apesar de não ser oficialmente cristão, né, já que ele era judeu, mas extraoficialmente ele era um mensageiro do Cristo, né? E ele trouxe então essa inspiração, essa ideia interna, para que o Esperanto abraçasse essa causa de solidariedade, de amizade, de, enfim, fraternidade entre os povos, né? Então eu considero, digamos aí, um ponto muito importante de ligação entre o Esperanto e o espírito natalino, que é o espírito de Jesus, né? em que as pessoas se aproximam mais umas das outras,
em que se lembra um pouquinho mais da solidariedade, da fraternidade, enfim. Então, o clima fica mais propício à propagação das ideias de amor ao próximo e de convivência pacífica entre todas as criaturas. Então, eu creio que esse é um dos grandes pontos de ligação entre o Esperanto e o espírito e o Natal, né? O espírito natalino. O Zamenhof fez um comentário certa vez, numa frase. Aliás, ele sempre foi simpático às ideias do bem, que aproximassem as pessoas. E ele fez um comentário interessantíssimo. Ele dizia o seguinte: isso está escrito nos anais do Esperanto, ou no movimento esperantista, né? Não tem algo mais belo do que os ensinos de Jesus. Então, você, ao fazer esses comentários, diretamente existe uma harmonia profunda, de tal maneira em que você agora também explicou, também esclareceu. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, e queridos ouvintes, a todos nós, é com relação ao comportamento do Zamenhof. O Zamenhof, como você sabe, o Mário, mas vocês talvez ouvintes não saibam todos, que o Zamenhof, ele recebia em seu consultório, ele que era médico oftalmologista, quantas vezes pessoas doentes, necessitadas, e quantos, ao entrar no seu consultório, saíram de lá, além de ser ajudados, medicados, também com alguma coisa no bolso, porque entravam totalmente desprovidos de situação monetária. Diz alguma coisa para a gente, por gentileza, sobre isso aí. Isso nos remete também a Bezerra de Menezes, na doutrina espírita, né? Temos esse grande componente chamado Bezerra de Menezes, que tinha, digamos, um comportamento semelhante a esse de Zamenhof, quer dizer, trabalhava em prol dos mais necessitados, em prol daqueles que não têm recursos suficientes para sobreviver, né? Então, Zamenhof era um mensageiro do Cristo, né? Embora ele talvez não mencionasse isso claramente, mas hoje a gente, conhecendo a doutrina espírita principalmente, a gente percebe que ele era um dos grandes mensageiros, ou foi um dos grandes mensageiros de Jesus, que afinal de contas foi o encarregado de trazer ao nosso planeta a ideia de uma língua neutra internacional, porque nós sabemos que isso não foi por acaso, né? Isso foi, digamos, estudado, planejado e experimentado no mundo espiritual, né? Com Zamenhof e outros companheiros que depois desceram com ele para propagar a ideia do esperantismo, né? Então é isso aí. É interessante o que você está falando, que o próprio Zamenhof se manifestou através do nosso queridíssimo Porto Carreiro Neto, que era médium também, e sem Esperanto, hein? Ele agradecendo o próprio Emmanuel pela ajuda que deu desde o plano espiritual, sustentando o Esperanto no plano físico. E que as pessoas ainda, os espíritas ainda bem se situaram nisso. Portanto, o Bezerra, que existe uma similitude de procedimento, né, com o Zamenhof, é muito grande. Por isso que nós temos mensagens enviadas por ele apoiando o Esperanto, não? Exatamente. O próprio Bezerra de Menezes, ele se manifestava, né, a favor da língua Esperanto, né? E com ele muitos outros companheiros também aproveitaram como se diz, a oportunidade para se manifestarem, para se declararem esperantistas, levando até o movimento espírita, né, essa ideia
de uma língua universal, uma língua internacional neutra para todos os povos. Mário, nós estamos quase terminando. Pena que a conversa está tão legal que a gente queria ficar aqui mais tempo. Mas queria que você fizesse uma saudação pelo Natal, né? Algumas palavras em Esperanto, e que possamos, nesse Natal, não ser apenas mais um Natal, mas um momento de reflexão para cada um de nós durante nossas vidas. Tá, então eu quero agradecer a oportunidade que vocês deram para nós podermos externar alguma coisa da nossa opinião e me colocar à disposição de vocês sempre que houver necessidade. E desejar um Feliz Natal para todos, para todo o pessoal da Rádio Rio de Janeiro, para todos os esperantistas, enfim, e que cada um de nós assuma esse compromisso de levar esse instrumento que é o Esperanto como uma ferramenta de aproximação entre as criaturas. Então, isso é importante a gente ter essa consciência. E todo esperantista procure prestar atenção no sentimento da interna ideia que Zamenhof estabeleceu para todos nós. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Mitra Duncan Salvi Carolo diz, Duncan diz, nós falamos com o nosso queridíssimo Mário Rezino, você gostou? Eu gostei profundamente, aliás, vamos chamar ele mais outras vezes, hein? Esse garoto vai longe. Pois é, temos aqui a seguir, meu jovem técnico? Pois é, já está dizendo o meu querido Pablo, Joanildo, já acabou. Ele diz, nossa, mal começamos. Pois é, para você que, portanto, nos escuta, que esse Natal não seja apenas dos momentos de uma felicidade fugidia que muitos colocam, estabelecendo bebidas, iguarias, quantas vezes nada aceitáveis para o próprio corpo físico das pessoas, e quantas vezes provocam doenças, e possamos nesse Natal bem reflexionar, não só junto à família, como em qualquer local que estejamos. Que o Natal seja feliz para todos nós. Feliz dia que se nasce Calvitiu. Feliz Natal a todo mundo. Diz a vida da diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.